O general Décio Luiz, o chefe da inteligência central do Exército, revelou que o ex-presidiário estaria arrumando um esquema juntamente com o comandante do Exército, Tomás Paiva, para que após o ministro Alexandre de Moraes desse a ordem para prender Jair Bolsonaro, seria levado até o quartel-general do Distrito Federal, onde seria envenenado por cianeto. De acordo com o general, que também já foi alvo dessa quadrilha do ex-presidiário, após descobrir um esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, onde Luiz Inácio estaria pagando propinas aos militares de alta patente. O general, conhecido no meio militar por bater de frente com essa quadrilha, teria arrumado uma boa briga com o governo federal após expor que uma enorme quantidade milionária de dinheiro foi desviado das contas do Exército. O caso, obviamente, acabou sendo abafado por ordem do governo federal. Décio Luiz, que avisou ao ex-presidente Bolsonaro que a vida dele corria perigo, pediu ao chefe do Estado-Maior que militares de sua confiança fossem disponibilizados a fim de proteger Bolsonaro, pois até mesmo na manifestação do dia 25 ele poderia sofrer um atentado, caso Alexandre não tenha ordenado ainda a prisão de Bolsonaro a tempo de impedir que ele participe da manifestação, já que também o general Décio descobriu que Lula contratou mercenários para assassinar Jair Bolsonaro caso desse errado a prisão do ex-presidente. O chefe do Estado-Maior emitiu um alerta para que as Forças Armadas sobre esse atentado contra a vida de Bolsonaro. O general Fernando Santana quer formar um conselho de guerra após surgir evidências de um possível atentado contra a vida de Bolsonaro. Os bandidos que estão no poder lá em Brasília já decidiram que seria a hora de eliminar Jair Bolsonaro, pagando propinas para que militares que estão sendo identificados pelo Estado-Maior por justamente receber dinheiro a fim de cometer esse ato. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, tem sido um verdadeiro pesadelo para essa bandidagem, por não se curvar ao sistema, ao condenar no STM militares que foram acusados de participar em assassinatos para beneficiar o governo federal, ao ter considerado que Lula agiu para corromper as Forças Armadas. O Tribunal Militar considera que o ex-presidiário deve ser capturado e preso imediatamente por também ser o mandante das tentativas de assassinato de generais do Exército que estão empenhados em colocar esse marginal de volta na cadeia. O chefe do Estado-Maior deve assumir a liderança do Exército após Tomás Paiva se tornar um traidor ao participar do esquema de corrupção envolvendo assassinatos e desvios de dinheiro. O Tribunal Militar considera Paiva inapto para comandar o Exército e deve ser afastado, já que o Poder Executivo corrompeu as Forças Armadas, fazendo com que a sociedade sentisse vergonha de seu próprio exército. Considerados incorruptíveis, o ministro estaria frustrando os planos dessa quadrilha quando o general Lorival tomou conhecimento de que havia infiltrados do executivo no exército passando informação privilegiada sobre investigações que revelaram todo o esquema de desvio de dinheiro na força. O ministro do STM agiu rapidamente, dos quais oficiais foram presos, revelaram também um plano de assassinato de generais do Exército. No cargo de chefe da inteligência desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz tem se reunido com o ministro Lorival, mesmo sofrendo fortes ameaças do ex-presidiário que armou um plano para eliminar o general Décio, que descobriu o desvio de dinheiro do orçamento da força. O déficit para as contas do governo federal teria ultrapassado os 250 bilhões, se dar por motivos claros, desvios e roubalheiras. De acordo com o general Décio, o ministro de Lula está usando o Ministério da Defesa para lavar dinheiro. É estipulado que o montante já passa dos 500 milhões de reais desviado do orçamento das Forças Armadas. O general-chefe do Estado-Maior, também um dos poucos generais do Exército que se recusaram a bater continência para essa quadrilha, assinou uma ordem enviada para o Tribunal Militar juntamente com o apoio de mais de 300 mil militares. A decisão de que o chefe dessa quadrilha deveria ser imediatamente preso por mandar assassinar, além dos generais, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O general-chefe do setor de inteligência do Exército, Décio Luiz Chons, notificou o ministro do STM, o general Lorival Carvalho, por um esquema envolvendo a alta cúpula do Exército Brasileiro, comandada pelo general Tomás Paiva, com políticos e membros do Poder Judiciário.
Recentemente, o general Décio mostrou evidências após a inteligência do exército ter flagrado ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens específicas de ministros da Suprema Corte, autorizada pelo comandante Paiva, que permitiu ao STF cooptar militares do exército. O general Décio havia revelado que o comandante teria recebido propinas para ter concedido ao Supremo a coação de militares a fim de servir aos ministros do Supremo. O ministro do STM, Lorival Carvalho, relator do processo contra o ministro Alexandre de Moraes no STM por crimes de coação, traição com envolvimento do alto comando do exército, que também responde a mais 2 processos no Tribunal Militar pelo pagamento de propinas para comprar apoio de militares. A acusação de que o ministro Alexandre de Moraes teria favorecido o ex-presidiário para voltar ao poder também está sob posse do ministro Lorival, que pediu investigação para o setor de inteligência do exército da conduta criminosa de mais generais que estejam envolvidos nesse grande esquema de corrupção. A chegada desse governo corrupto ao poder favoreceu o ministro na sua empreitada para perseguir seus desafetos, e agora o alvo é as Forças Armadas, pois a Polícia Federal já está em posse de Alexandre de Moraes, sendo usada como sua milícia particular. O ministro Lorival Carvalho esteve nesta quinta-feira no gabinete do general que comanda o setor de inteligência do exército, Décio Luiz Chons, que flagrou o comandante Tomás Paiva recebendo 5 milhões em propina de um servidor que trabalha para o ex-detento Luiz Inácio. O ministro do STM foi chamado às pressas para averiguar o conteúdo em que o comandante aparece recebendo a mala contendo valores milionários. Paiva, se for julgado e consequentemente seja condenado pelo STM, pode pegar até 30 anos numa prisão militar. O relator do processo contra Paiva, o general Lorival, mandou a polícia do exército coletar as digitais do homem que aparece entregando a propina ao comandante. Militares estão deixando o exército após o escândalo em que o comandante foi flagrado recebendo propina. Oficiais generais pediram para que o comandante Paiva pedisse demissão após o ministro Lorival declarar que poderia mandar prender o comandante do exército em flagrante para aguardar julgamento mediante o processo sob propina e suborno. Paiva teria subornado até militares para esconder evidências dos crimes relacionados à sua gestão à frente do comando do exército. O general Décio, após ter reunido informações e ter comprovado mais uma atividade criminosa envolvendo o comandante, nomeado por Lula, que aquela situação se tratava de uma entrega de propina, o general Décio oficializou mais um pedido de prisão no STM contra o comandante. O ministro relator Lorival ainda reiterou as acusações contra Paiva, alegando que militares do baixo escalão do exército moveram ações no STM contra o comandante, alegando abuso de poder e subornos. Desde o ano passado, o general Décio vem lutando no Superior Tribunal Militar para afastar o general Paiva das atividades de comando, pois Décio sempre suspeitou que Paiva, por ter fortes ligações com políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio comanda o setor de inteligência desde 2018 e está à frente das atividades de comando de inteligência do Exército, do qual chamou de gravíssimo que um general do mais alto escalão tenha se corrompido e teria aberto um precedente muito ruim para as Forças Armadas. Partiu também do Departamento de Inteligência a acusação de que Paiva teria recebido dinheiro para esconder evidências contra o ex-presidiário do dia 8 de janeiro. É fato que foi vazado um áudio do ex-detento negociando propina milionária para aqueles que ajudarem a arquivar a CPI do dia 8. O ministro do Superior Tribunal Militar, o general Lorival Carvalho, é o relator do processo contra o comandante do Exército, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, sob a acusação de que Paiva teria recebido 5 milhões em propinas, que foi pago pelo ex-presidiário no esquema de corrupção descoberto pelo general responsável pelo Departamento de Inteligência do Exército, Décio Luiz Chons. O general Décio é responsável por mover 3 ações no STM contra o comandante do Exército, e desde 2022
2022, luta no Superior Tribunal Militar para afastar o general das atividades de comando, pois sempre suspeitou de Paiva, que teria agido com interesses escusos com políticos e membros do Poder Judiciário, já que é amigo íntimo dos poderosos ministros do Supremo Tribunal Federal. Partiu também do Departamento de Inteligência do Exército a acusação de que Paiva teria recebido dinheiro para esconder evidências contra o ex-presidiário do dia 8 de janeiro, já que